Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Superação. Muita gente fala nisso, mas poucas pessoas vivenciaram de fato uma superação na vida. Superação é você superar a ação com atitude. E isso nós vamos mostrar hoje, entrevistando e conhecendo um pouco mais da empresária, mulher, guerreira e aguerrida, cheia de energia para oferecer para a gente, Sandra Pascoal. Então, Sandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Mandou Bem e já dizer, seja muito bem-vinda para que a gente possa compartilhar a sua história. Muito obrigada, agradeço a todos, um ótimo dia para todo mundo. Sandrinha, como é ser empresária há 16 anos, empresária de evento, empresária de palestras, vivenciando e o tempo todo com empresas, com palestrantes, com pessoas que muitas vezes estrelas e que às vezes se acham até muito estrelas, alguns mais simples, crise, como é esses 16 anos de vida empresarial? Quais foram, como é que você começou nessa carreira, nesse ramo, nesse segmento? Eu tenho que falar primeiro que é uma maravilha, mas também não é fácil. Como que eu comecei? Eu saí de onde eu trabalhava, eu era gestora, para empreender. Eu sempre fui muito trabalhadora e eu achei que já estava na hora de empreender. E isso faz 16 anos. Tá, você trabalhava em que área, Sandra? Eu trabalhava no Estadão, na área comercial, sempre na área comercial. Sou vendedora. Claro, todos nós somos vendedores, né? O mundo é uma grande loja de departamento, né? E todos nós somos vendedores. É verdade. Mas Sandrinha, você sair de empregada, como você trabalhava no jornal, né? Sim. Mesmo no departamento comercial, você era uma empregada. Sair de empregada para ser empregadora, ser empreendedora. É uma diferença muito grande, né? Sim, muito grande. Você sente que não tem mais acolhimento, que não tem mais aquele dinheiro certinho que vai entrar. Eu tinha muitos benefícios, né, por causa do cargo. Então, você muda tudo. Você não tem mais convênio, você tem que pagar o seu convênio. Então, não é muito fácil. Mas, Sandra, e como é entrar... Mas você já entrou direto com a empresa de eventos? Não, como eu saí da parte publicitária, eu tentei montar um guia de sites e e-mails, mas foi coisa que em 2 meses eu já tinha percebido que não ia dar certo. Entrei com uma sócia e tal, mas aí eu falei, não vai ser isso que eu quero. E aí, na época, o meu presidente, que era o Tejon, ele me chamou para eu cuidar da agenda dele de palestras. Isso é importante para os nossos telespectadores prestar atenção, que não existe fracasso, o que existe é feedback daquilo que você planejou e você não alcançou com o resultado esperado. Então, olha o exemplo de Sandrinha. Ela saiu de empregada de um jornal, do setor publicitário e comercial, abriu um espaço, uma empresa, não deu certo com a sócia, não é fracasso, é um feedback que ela teve do mercado para ela se reinventar. E aí ela foi cuidar da carreira de Tejon, que é aquele palestrante que teve alguns problemas, queimadura, né, Sandrinha? Sim. Ele sofreu um acidente muito grave quando era pequeno. E a mãe estava fazendo sabão, sabe? Quando você está esquentando o sabão. E aí ela jogou o finalzinho e ele vinha correndo quando tinha 6 anos, eu acho. E aquilo colou na cara dele toda. E ele praticamente perdeu a pele. Ele tem muitos enxertos na pele, no rosto. Eu conheço o Tejon, já dei uma palestra com ele já em 2 eventos, se não me engano. Sandra, aí começou com o Tejon. E como é que aí, de repente, outras pessoas começaram a chegar ou você foi buscar?
Como é que foi isso? Assim, eu, como já tinha trabalhado muitos anos como gestora e tudo, você consegue ter uma antevisão do que você quer. E aí, na época, o Tejon falou, não, vamos lá com o Roberto Chiniachik, ele tem algumas solicitações que ele não aceita e tal, e aí você me vende. Agora, você imagina, o Tejon, ninguém conhecia o Tejon. Agora, o Roberto Chiniachik, sim. Agora, você imagina, eu oferecer o Tejon numa solicitação do Roberto Chiniachik, era loucura, né? Não era loucura? E aí, por isso, eu me apaixonei por esse ramo. Eu achei um ramo encantador. E aí percebi logo que eu também não poderia ficar só com o Tejon. Na época também eu cuidava do Gustavo Cerbasi e do próprio Roberto, né? E fiquei lá durante 1 ano, mais ou menos, com eles, no Instituto Gente. Devo muito ao Roberto, porque ele me ajudou muito, me ensinou muita coisa. E depois percebi, falei, olha, não dá para ficar com uma pessoa só. Tejon quebrou a perna, parou de fazer palestra durante um tempo. Eu falei, não, eu não posso, eu quero realmente empreender nesse negócio. E eu preciso ter mais palestrantes. Aí que começou. Não é fácil você empreender nesse ramo, mas nessa época, Sandra, não existiam muitas empresas como existem hoje. Era mais fácil ou era mais difícil? Também tinha menos concorrente, mas em compensação também as pessoas tinham menos espaço, as pessoas não contratavam como hoje. Como era essa situação? Eu trabalhei num mailing poderoso, que foi um mailing do Roberto Chiniachik, mas era um negócio assim, era um computador e uma listagem de papel. Realmente não existia, eram umas 4, 5 agências. Eu fui meio que abrindo caminho para algumas coisas, porque essas agências não tinham exclusivos. Essas agências trabalhavam com todo mundo. E eu fui aprendendo, tive que ler muito, tive que aprender como é que era esse ramo mesmo. E aos poucos eu fui conhecendo outras pessoas e mostrando que eu tinha um trabalho diferenciado e podia trabalhar o nome dele, fazer crescer o nome, enfim. Foi bem assim que começou. Que nós estamos no mercado que, na época que você começou, tinha menos agência, mas em compensação também tinha bem menos evento. Hoje tem muito mais agência, mas também tem muito mais eventos. E na medida que existe mais eventos, a exigência para as empresas é muito maior, né? É muito maior mesmo, porque também existem muito mais palestrantes, né? Hoje em dia é loucura, todo mundo faz palestra. Então, tem uma concorrência muito grande e cabe a nós, a agência, indicar o palestrante correto para aquela necessidade que o cliente está nos pedindo. Então, eu acho que a dificuldade maior é essa, não é nem a concorrência de agência. Eu acho que o nosso maior desafio é indicar o palestrante correto. E a pessoa atender as necessidades do cliente, ficar encantada, aí sim eu conquistei um cliente. Uma coisa interessante que eu particularmente vejo, Sandra, muitos eventos, as empresas que estão promovendo, que antes de contratar o palestrante, eles se preocupam em escolher um bom hotel, eles se preocupam em escolher um bom buffet, um espaço bacana, um telão maravilhoso. Tudo isso eles investem muito. O mais barato no evento é o palestrante. E muitas vezes é aí onde o evento vai por água abaixo. É muito importante, como você, que é uma gestora de carreira de palestrante, você não apenas indica, você adequa o palestrante ao evento, à necessidade daquele cliente. Como é feita essa escolha, Sandra? Olha, alguns vêm já com a solicitação, mas são poucos. A grande maioria... nós que fazemos um diagnóstico mesmo, a cliente vai falando, mas a gente que tem que perguntar, né? Vender é a arte da pergunta, é ou não é? Exatamente.
Quanto mais pergunta, mais a gente sabe, né? Isso mesmo. Então, e aí a gente pergunta, eu tenho uma equipe de vendas, para realmente colocar o palestrante correto, sabe? Assim, você tem que esmiuçar tudo, porque é complicado você depois receber um feedback negativo, nunca mais essa cliente vai comprar com você, né? Eu acho que a gente não tem que pensar em vender um palestrante mais caro, vender um palestrante que às vezes não está com a agenda livre. Nós temos que vender o que a cliente necessita. Então, a gente tem que perguntar qual é o objetivo do seu evento, o que você quer conquistar com isso, como você quer que o seu público saia dessa palestra, sabe? E perguntas que realmente mostram para a gente que vai indicar um palestrante o que ela precisa. Sandra, empreender no Brasil não é fácil. E nesses últimos tempos ficou uma situação quase que desesperadora para os empresários do Brasil. Como é que Sandra Pascoal, Soluções em Palestras, ela pode mostrar para a gente o que é que ela fez nessa pandemia, nessa crise, nesse isolamento social, onde acabou tudo, fechou tudo, e você não fechou e continuou? Uma coisa boa é que eu tenho uma equipe bem mesclada. Eu tenho uma equipe onde eu tenho jovens, onde eu tenho millennials, onde eu tenho baby boomer. Quer dizer, pessoas na faixa de 50, na faixa de 30 e na faixa de 20. E esse pessoal, assim, na segunda semana nós já estávamos para fazer palestra online. Foi assim, eles tomaram essa iniciativa e eu concordei. Então foi bem rápido, bem rápido. Acontece que uma palestra online é uma palestra mais barata, né? Então nós tivemos que vender mais. A gente teve que fazer a produtividade, né? Então não foi muito fácil, não. Não foi muito fácil. Sandra, para os nossos telespectadores, qual é a experiência que você tira desse momento que nós passamos ao longo desses 10, 11 meses? Qual a experiência que a empresária e a mulher Sandra Pascoal tira disso? Bom, a empresária é que nós temos que parar para pensar. Parar, não adianta desespero. Parar, pensar e agir. A mulher ficou preocupada, claro, porque não pode mais ver amigos, fica preocupada, né, com a família, com a mãe, que é mais velha. Então, pessoalmente, eu acho que é pior, né? Você tem uma preocupação muito maior. E esse mercado, então, de palestras presenciais, Sandra, só em 2021, na verdade, né? Que vai começar a voltar nos nossos planejamentos, março, talvez voltem já. Mas uma coisa que é importante, que eu sempre bato nessa tecla, eu vejo muita gente falando, mas nada vai ser como antes. Eu discordo, eu acho que as coisas vão continuar como antes, só com um pouco mais de cuidados, entendeu? Mas as pessoas vão voltar a ir no shopping, as pessoas vão voltar a contratar, vai acontecer eventos presenciais sempre, as pessoas já estão voltando a viajar de avião. E uma coisa que é importante que as pessoas percebam que o mundo, ele não muda, nós é que mudamos para o mundo, né, Sandra? É verdade, é verdade. Eu acho que quando a pessoa fala que não seremos mais os mesmos, eu acho que é por conta essa carga emocional. Entende? Assim, de você hoje saber o que é valorizado, o que realmente importa. Eu acho que é isso que a pessoa quer dizer quando nada será como antes. Outra coisa que a gente meio que se acostumou é o contato online. Quer dizer, as pessoas hoje, em vez de ir pessoalmente, eu acho que vai começar a ter muita reunião online. Eu acho que as pessoas vão optar por palestra online ou palestra presencial. Então, hoje nós temos um leque maior. Eu vejo isso tudo como uma oportunidade. Claro. E eu também sou um dos
palestrante que estou no cast lá de Sandra Pascoal. Eu tenho a felicidade, já estive no escritório dela, já conversei com a equipe. Essa equipe que ela disse que é o jovem, o médio e o... Não é o velho não, é o da terceira, é o da idade mais avançada, um que tem mais experiência. Não tem esse... E eu estou também no cast, ou seja, no time de palestrantes de Sandra Pascoal. O Mando Bem vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já falando de superação na crise, nos negócios e na vida pessoal. A gente volta já já, não sai daí não. Restaurante Pedacinho do Seridó. Qualidade, variedade e atendimento diferenciado. Um cardápio completo e o compromisso em servir o melhor da nossa culinária regional do Seridó. Venha se deliciar com a melhor carne de sol seridoense e com uma galinha caipira na panela de barro. Aberto diariamente para almoço e de segunda a sábado para jantar. Serviço à la carte e buffet. Pedacinho do Seridó. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. Estamos de volta com o Mando Bem, hoje conversando com a empresária paulista Sandra Pascoal, que está no ramo há 16 anos e já passou por muitas crises, já enfrentou muitas dificuldades. Como ela bem falou no primeiro bloco, nós estamos nessa vida para nos superarmos, para que a gente possa entender, pegar a dificuldade, olhar para ela e não ter medo de seguir em frente. Eu queria que a gente comentasse, até para que a gente, as mulheres que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, possam ter o exemplo de Sandra Pascoal, essa mulher guerreira, e como eu comecei o programa dizendo, aguerrida, energizada, com esse sorrisão bonito, essa simpatia que nos encanta, mostrar que não é fácil, mas você venceu. E eu queria que você comentasse um pouco desse momento da sua vida de dificuldade. Eu venho vencendo, né? Em 2018, continuando a trabalhar e tudo, eu comecei a sentir muita canseira, um cansaço diferente. Olha, eu fui em tanto médico, mas em tanto médico, que ninguém descobria nada. Até que virou o ano. Ah, não, minto. Achavam que eu tinha uma doença autoimune. Quando não acham nada, acham que você tem uma doença autoimune. Aí, entrando o ano de 2019, eu já estava realmente não me preocupando mais. Eu falei, isso aí às vezes é porque eu estou ficando velha, sei lá eu. Eu não estava mais levantando da cama e eu estava ficando com o olho esquerdo sem enxergar. Eu perdi a visão do meu olho esquerdo. E aí, um dia meu marido falou, não, vamos ao hospital, eu vou te levar num ótimo hospital e a gente vai ver o que está acontecendo. Chegou lá, eu estava com pneumonia e o médico falou, aí eu vi uma metástase óssea. Eu, na hora, não me liguei, metástase. Eu falei, né? Será que meu massagista quebrou meu osso? Eu sei lá, bom, depois tive que fazer vários exames e fui descobrir que eu tinha um câncer na mama direita e já estava há mais de um ano quase. E ele se espalhou muito porque ele pegou a parte linfática. Então eu tinha lesões no crânio, eu tinha lesões no fêmur, eu tinha lesão no fígado, eu tinha lesão em toda a parte linfática, como eu já disse, eu tinha lesão nas costelas. E eu tive que começar uma quimioterapia assim, radical, com 10 dias já internada. Comecei, fiquei careca. E assim, nada na vida você faz sozinha. Se você não tem pessoas ao seu lado que te dão força, que a equipe também era maravilhosa do hospital. E aí foi indo. Na hora que eu fiquei sabendo, assim, não é mentira. Não é mentira. Eu juro pela vida da minha filha, que a hora que eu fiquei sabendo, me deu uma vontade de chorar, mas eu falei, não, pera. As coisas não acontecem só com os outros.
acontecem conosco também. Outra coisa, eu tenho condição de me cuidar, sabe? Tem tanta gente que tem uma doença dessa e não tem condição de se cuidar. E terceiro, eu já estava largando mão, sabe? Por acaso eu tive a oportunidade de descobrir e conseguir me tratar. Então, por incrível que pareça, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fiquei feliz porque eu descobri que eu estava com câncer. Eu sabia o que eu tinha. E aí eu comecei um tratamento, realmente já tive que fazer radiação no crânio. Já fiquei careca 2 vezes, não é fácil, eu tinha um cabelo muito grande, comprido, bonito. Então, tem as coisas que não são fáceis. Mas o meu trabalho fez com que eu continuasse em frente. A minha família fez com que eu continuasse em frente. E é isso, a gente não pode esmorecer. Não pode. Não pode pelas pessoas que nos amam mesmo, sabe? Por você ser temente a Deus, sabe? Isso aqui não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Eu acho que eu tenho uma missão. E hoje eu posso te dizer que eu estou ainda no tratamento. O tratamento hoje é só uma infusão de anticorpos, mas que eu não posso deixar por eu ter sido tão metastática. A questão do meu olho, comecei a enxergar novamente, porque eu irradiei uma glândula que já estava meio que encapsulada pelo câncer no crânio, e conforme eu irradiei, ela foi diminuindo. E isso fez eu voltar à minha visão, mas fez também eu ficar com algumas sequelas. Algumas sequelas, assim, tipo, eu não fabrico mais cortisona. Então, é muito difícil. Se eu não tomo cortisona, eu não produzo, eu não ando. Tem também uma outra questão que, se eu não tomar um remédio, eu fico fazendo xixi até desidratar. Então, assim, eu tive algumas sequelas que eu estou lidando. A gente tem que saber lidar com tudo isso, não é? E o bom é que eu tenho pessoas como o Jussier, que me admira, que acha que eu tenho algo a contar. Eu tenho uma filha maravilhosa, amigos e uma equipe que trabalha comigo maravilhosa. O Jussier falou: Sandra, mulheres vão estar ouvindo a gente. Mulheres acima de 40. Eu fiz uma mamografia em dezembro, que não mostrou um câncer que já tinha quase 1 ano. Façam ressonância magnética dos seios. Peçam ressonância magnética. A ressonância vai mostrar. Esse é o meu conselho para todas as mulheres. E aí, sabe, se aparecer, vamos cuidar. Vamos cuidar, eu estou aqui inteirona e bem, super bem. Sandra, eu estou arrepiado aqui e emocionado com a sua história. Assim, a sua história, ela nos impactua, e você deu uma palestra para a gente, na verdade. É uma doença que antigamente as pessoas tinham tanto medo dela, e hoje, com essa sua explicação, com esse seu sorriso no rosto, mostrando para os nossos telespectadores que vale a pena insistir, desistir jamais. Fracasso não é nada, fracasso não tem problema. O maior problema é desistir. Olhe Sandra, o exemplo dela. Ao saber que estava, ao descobrir que estava, ela diz assim: ainda bem que eu descobri. Olhe que palavra linda, ainda bem que eu descobri. Porque ainda bem que eu descobri, porque ela teve tempo de descobrir e se tratar. E hoje está aqui contando a história, sendo exemplo para o Brasil inteiro, sendo exemplo para o mundo inteiro, porque depois esse programa vai para o YouTube também, e mostrar como é interessante lutar, como é interessante acreditar, como é importante ter fé, como é importante você se juntar com todos, com a sua família, que é a base de tudo, com os seus colaboradores que, de uma forma ou de outra, lhe ajudam a colocar onde você está. Nós, empresários, precisamos dos colaboradores da mesma forma como os colaboradores precisam dos empresários. Né, Sandrinha? Ninguém é nada só e nada acontece por acaso. Sandrinha, eu quero lhe fazer uma pergunta. Depois de tudo isso, nasceu uma outra Sandra, né? Sim.
Você sabe que eu estou me propondo a falar sobre o meu caso, né? E eu estou me propondo a fazer uma palestra sobre o que eu passei. E eu estou pensando em colocar o tema "O câncer me curou". Por que o câncer me curou? Porque por melhor que você ache que você não é bom ainda. Você não olha para as pessoas. Você não ajuda como tem que ser todo mundo. Você não tem gratidão por todo mundo que deveria ter. Eu acho que eu melhorei como pessoa. Eu acho que eu vi que eu não sou infalível, não. Eu tenho que ficar na minha humildade e saber que se Deus me mandou isso, foi para eu ver algumas coisas, perceber algumas coisas. E, enfim, eu sinceramente mudei. Eu mudei, não foi uma mudança radical, mas eu quero cada vez ficar uma pessoa melhor, uma pessoa que se importa com os outros cada vez mais, uma pessoa que faz para os outros. E isso tudo, essa doença me mostrou. Então foi bom, você acredita? É absurdo falar isso, é um absurdo, mas... É uma conexão muito bacana entre a gente, uma sinergia, porque eu já lancei como palestrante, né, aqui, e aí você já está dizendo para o mundo que você vai dar uma palestra que o câncer lhe curou. Qual é a mensagem que você hoje diz para as pessoas que já estão passando ou que descobriram nesse momento o câncer na vida delas? Olha, eu acho que primeiro tem que ter paciência para aguardar o diagnóstico total, para ver o que vai ser necessário fazer. E aí, vamos fazer o que é necessário, nunca deixando de fazer as orações, porque não é só medicina, né? A gente tem que acreditar que existem outros caminhos para a gente seguir. Eu também faço mentalizações, faço... Como é que chama quando a gente senta e fica lá? Agora esqueci o nome. E eu faço isso tudo, entendeu? Eu tenho uma alimentação, claro, comecei a ter uma alimentação ainda mais saudável. Eu acho que isso tudo vai só melhorar, vai só mudar. E não se desespera, que isso tudo é pior. O nosso corpo tem que estar tranquilo para que a gente cuide da doença. Não adianta ficar desesperada, porque isso vai ser muito, muito pior. Mas a mulherada, ela é forte, né, José? As mulheres são realmente guerreiras, elas conseguem, eu acho que passar por isso. Sandrinha, você está dizendo que as mulheres são fortes. Por exemplo, eu vou terminar o programa com uma mulher, fazendo uma homenagem a uma das mulheres mais fortes que a gente conhece, a mãe de Jesus, que viu o filho padecer, sofrer, ser espunhalado, ser furado, uma cruz nas costas, assim, uma coroa de espinho na cabeça, ser furado, cuspido, sabe, acabrunhado, escorraçado, e ela estava lá firme e forte dele. O amor da mulher é um amor incondicional. A mulher é uma fortaleza. E eu sempre digo que o homem, quando ele se torna um homem forte, não é porque ele tem uma mulher por trás de um grande homem, existe uma mulher. Não, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E esse programa eu quero encerrar neste momento dizendo para vocês, mulheres, Madre Teresa de Calcutá, uma grande mulher, dizia: jamais permita que alguém saia da sua presença sem antes se sentir melhor e mais feliz. Sandra Pascoal, a minha querida Sandra Pascoal, minha empresária em São Paulo, é uma das mulheres que está dando uma mensagem para a gente de otimismo, de perseverança e, acima de tudo, de superação. Sandra Pascoal, Deus te ilumine, que você continue por muitos e muitos anos entre a gente, contando a sua história. Agora, minha colega, palestrante também, né? Não, eu tô começando. Se alguém quiser ouvir a minha história, nem sei se vou cobrar nem nada, é só no começo. É uma missão para mim. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te encontro novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV. Obrigado, Sandrinha! Obrigada, obrigada.
Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense.